A graça e a paz, querida igreja, muita saudade dos irmãos, das irmãs. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Também com o presbítero Walter, que nos acompanha, toda esta equipe aí que está nos dando suporte a esta live. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria ver a Glênia. Parabéns, irmã Glênia, pelo trabalho. Deus continue te abençoando ricamente. E foi uma alegria ver a família toda aí cantando, presbítero Josimar, irmã Lici, o Abner, presbítero Josimar com acordeão, né? Muito bom, excelente. Deus continue abençoando essa família querida e amada. Irmãos, vamos orar pedindo a benção de Deus para a meditação na sua palavra neste momento. Senhor, como é bom estarmos aqui reunidos, ainda que remotamente, mas podendo estar em Tua presença, unidos fraternalmente em Cristo Jesus, compartilhando da Tua palavra, te louvando e te adorando. Continue falando conosco, ó Pai, por meio da Tua Santa Escritura, que possamos, por meio dela, neste momento, ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor fale a cada um que nos ouve neste momento, que esta palavra nos edifique, seja alimento espiritual para as nossas vidas, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, como vaso de barro que somos, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que a honra e a glória seja Tua. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudo na carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, dando continuidade à nossa série, o capítulo 3, versículo 9, até o versículo 11, se puderem colocar o slide. Nos diz assim o apóstolo Paulo. A Júlia está nos ajudando também na tradução das Libras. Deus abençoe, Júlia, aí na sua tradução. Nos diz a palavra do apóstolo Paulo. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Um texto riquíssimo, com uma teologia muito importante para nós, principalmente reformados. Nós temos aqui aquilo que os teólogos consideram como sendo a síntese principal do apóstolo Paulo acerca da doutrina da justificação pela fé somente. Ou seja, temos aqui aquilo que o homem tenta fazer, mas não consegue, e aquilo que só Deus pode fazer. O capítulo 3, como já temos ouvido em outras preleções que nos antecederam, o capítulo 3, verso 1 até o versículo 11, Paulo nos fala sobre a sua biografia, a sua experiência particular com Deus de conversão, as perdas e ganhos que ele teve. Portanto, eu queria usar o verso 8 como introdução da nossa palavra nesta noite. O versículo 8, o apóstolo Paulo, reverendo Marco Antônio, concluiu a sua mensagem domingo passado, falando sobre este verso. Eu apenas quero usá-lo como introdução para o que vamos falar nesta noite. Verso 8 nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nós estamos vivendo um momento que ilustra muito bem essa situação, esta pandemia, e nesta pandemia temos aprendido a perder para ganhar. Mas, infelizmente, muitos não querem perder absolutamente nada. Muitos não têm aceitado perder os seus privilégios, os seus lucros pessoais, e com isso eles têm perdido a vida. Eles têm ganho a morte. Mas esse nosso momento tem nos ensinado que nós temos, muitas vezes, que perder para ganhar. Esse texto nos fala que Paulo perdeu tudo por amor a Cristo. Paulo perdeu tudo para ganhar a vida.
E aquilo que Paulo perdeu, como nos diz o verso 8, era extremamente sublime, era incomparável ao que ele ganhou. Jesus ele falou sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 10, verso 39, sobre as perdas e ganhos, Jesus nos diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Perder a nossa vida para ganhar a vida de Cristo. Foi justamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que nós vemos aqui é o quando o menos se torna mais. Mas o que Paulo perdeu para ganhar a Cristo? Paulo nos diz que aquilo que ele perdeu não lhe foi prejuízo, pelo contrário, lhe foi lucro. Paulo perdeu pouco, ou como ele mesmo diz, ele não perdeu nada. O que ele perdeu era escória, e o que ele perdeu, perdeu para ganhar tudo. E quando Paulo nos fala sobre isso, ele fala retrospectivamente a partir do encontro pessoal que ele teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele se recorda há 30 anos, quando Jesus se encontrou com ele na estrada de Damasco. Ele então agora, escrevendo essa carta, ele olha para trás e ele vê que tudo aquilo na vida dele ele considerava como refúgio, como escória, por amor a Cristo. Mas, afinal, o que Paulo perdeu? E aquilo que ele perdeu tem a ver com o que nós vamos falar nesta noite. Paulo ele deixou para trás um modo religioso de ser, um modo centrado no homem, uma religiosidade centrada na justiça própria, uma religiosidade centrada em ritos externos, uma religiosidade centrada em cerimonialismos, em teatralismos, em coisas que o judeu religioso fazia para os homens verem. Portanto, era uma religiosidade centrada no esforço humano, uma religiosidade centrada em tradições, uma religiosidade centrada numa ortodoxia árida, sem coração e sem amor, uma religiosidade centrada no legalismo, uma religiosidade centrada na glorificação do próprio mérito humano. Queridos, o que é isso senão o retrato do homem religioso? Tudo que o homem religioso deseja é estar numa posição correta diante de Deus, o seu Criador. E, para tanto, esse homem religioso, ele tenta, a partir dos seus próprios esforços, alcançar o favor de Deus. Vemos isso em todas as religiões. Toda religião é um esforço humano tentando fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus, para tentar alcançar algum mérito diante de Deus. E Paulo, ele tentava fazer isso a partir dos seus próprios esforços, a partir dessa sua religiosidade. Tudo que um judeu considerava ganho, considerava lucro, Paulo também achava que era lucro. Mas a partir do encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, ele viu que essa religiosidade não era absolutamente nada. Diante de Cristo, então, Paulo nos diz aquilo que ele ganhou. E Paulo vai nos falar algumas coisas muito interessantes, que é o centro da nossa teologia, é o centro daquilo que nós, enquanto presbiterianos reformados, acreditamos, enquanto aquilo que o Novo Testamento, o próprio Paulo nos ensina. As Escrituras nos dizem que tudo aquilo que um crente ganha não é por aquilo que ele faz, mas é por causa daquilo que Deus faz, por causa daquilo que Deus é, e não por causa daquilo que nós somos. A religiosidade, pelo contrário, é um esforço humano para tentar agradar a Deus. E enquanto o esforço humano, isso se traduz em justiça própria, em louvor humano, em glória humana. Portanto, religião tem a ver com aquilo que o homem faz. Paulo, a partir deste encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, a sua conversão, Paulo passou a discernir que a salvação não depende daquilo que o homem faz ou deixa de fazer, mas da justiça de Deus, daquilo que Deus fez por ele, sem ele nada merecer. O que é isso, irmãos? Isso é graça. Maravilhosa graça de Deus. E eu diria que esta é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões.
Nós vemos em todas as demais religiões o homem fazendo de tudo para tentar alcançar Deus. No cristianismo, nós vemos o contrário. É Deus fazendo de tudo para chegar até o homem. Por isso que o famoso teólogo Calbart nos dizia que só existe uma via, que é aquela via que vai de Deus ao homem. Não existe uma via que vá do homem até Deus. Se Deus não vier a nós, nós nunca teríamos condições de ir até Ele. A partir disto, Paulo, então, traduz para nós o que é essa salvação. E ele nos fala das alegrias dessa salvação com a qual Deus um dia o encontrou ali no caminho de Damasco. Três faces ou três expressões que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesses 3 versículos, versos 9, 10 e 11 de Filipenses. A primeira alegria é a alegria da justificação. A segunda alegria é a alegria da santificação. E a terceira alegria é a alegria da glorificação. Paulo nos diz no versículo 8 que, por amor a Cristo, ele perdeu todas as coisas e ele considera tudo isso como refúgio, como escória para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ser achado nele. Irmãos, por causa do pecado, o homem ficou separado de Deus, separado de Cristo, perdido, sem ser achado em Cristo. E eu diria que essa é a pior separação que existe. É a separação do ser humano do seu Criador, é a separação do ser humano de Deus. Paulo nos fala que, com toda a sua religiosidade, ele estava morto nos seus pecados e nos seus delitos. Efésios capítulo 2, Paulo traduz isso muito bem. Paulo diz que, apesar de ser um religioso, ele estava separado de Deus. Notem, irmãos, Paulo ele teve os melhores professores de teologia que alguém pudesse ter. Paulo era um homem religioso, ele era um teólogo, um rabino. Era religioso desde o berço. Paulo conhecia a Bíblia. Paulo orava pelo menos, no mínimo, 3 vezes por dia. Lia a Bíblia todos os dias. Ia na igreja, na sinagoga, todo sábado. Ele cumpria a lei como ninguém. Mas, não obstante toda essa religiosidade, ele estava separado de Deus. Ele estava perdido. Ele não estava achado em Cristo. Com isso, Paulo está querendo dizer para nós, olha, religião não salva ninguém. O que eu quero é estar em Cristo, ser achado em Cristo, estar em Cristo, não na lei, não na religiosidade, não na justiça própria, mas em Cristo. E estar em Cristo para Paulo é estar salvo. Paulo nos diz que lá em Romanos capítulo 5, quando ele escreve que nós somos justificados por Deus e agora temos paz com Deus. Ou seja, fomos reconciliados, é a paz da reconciliação, porque antes éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus. E com a reconciliação, com a justificação, nós voltamos para o colo do Pai, somos novamente chamados de filho. O único valor agora para Paulo é Cristo. A única coisa que lhe interessa. A salvação, Paulo nos diz, não é baseada em obras humanas, em obediência à lei, mas inteiramente na justiça que procede de Deus. Paulo fala aqui no versículo 9, esta justiça a qual que é mediante a fé em Cristo. Vejam que Paulo nos ensina, a fé mediante a justiça que é mediante a fé em Cristo. A fé é o meio. A fé não é a base da salvação. Paulo nos diz que esta justiça, ela procede de Deus. Aqui não é uma justiça que consiste na nossa fé, mas é uma justiça externa, uma justiça aliena de outro, é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela é acreditada a nós pela fé. Ou seja, a fé é instrumental, a fé é apenas o instrumento que Deus nos dá para recebermos aquilo que graciosamente Ele nos oferece, que é a sua justiça. Por isso que podemos dizer que a fé é apropriativa, a fé é instrumental,
A fé nos leva a receber a justiça de Deus conquistada a nosso favor. Portanto, irmãos, justificação é fruto tão somente da graça de Deus, é obra de Deus. Não existe participação humana. Não há nada que o homem possa fazer para ele ser salvo, a não ser que Deus venha até o homem que ele quer salvar. Salvação é graça. Maravilhosa graça de Deus. Por isso, Paulo podia se alegrar na salvação. Paulo perdeu tudo para ter essa alegria, pois tudo que ele tinha antes não lhe podia dar a alegria da salvação que agora ele tem. Esta é a primeira alegria, a alegria da justificação. Mas a segunda alegria é justamente a alegria da santificação. Veja o que ele diz no verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A alegria de conhecer a Cristo, esse era o maior anelo de Paulo. Tem gente que tem um anelo por conhecer o Japão, Nova York, Paris, Canadá. Tem gente que tem anelo de conhecer algumas personalidades famosas no mundo. O maior anelo de Paulo era conhecer Cristo. Na Bíblia espanhola, a tradução na linguagem atual, esse versículo vem traduzido da seguinte forma: minha única meta é conhecer a Cristo. E esse conhecimento aqui, irmãos, não se trata de um conhecimento intelectual. E isso é muito surpreendente, porque Paulo já conhecia Cristo há 30 anos. Por que Paulo, que já conhecia Cristo há 30 anos, ele teve pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo no céu, quando ele foi assunto aos céus, ao terceiro céus? Porque ele fala que ele queria agora conhecer a Cristo. Conhecer mais de Cristo é a nossa maior alegria. Paulo está falando como judeu, quando ele usa aqui o verbo conhecer. Conhecer para o judeu não é uma apreensão cognitiva, intelectual acerca de um objeto ou de alguma coisa. Conhecer para o judeu é relacionamento, é o verbo iadar. O que Paulo está dizendo aqui é que ele queria conhecer, se relacionar, amar mais e mais ao Senhor Jesus. Conhecimento para o judeu tem a ver com amar. E, obviamente, que nós só conhecemos aquilo que nós amamos. E era justamente por causa do amor que Paulo tinha por Jesus que ele queria conhecê-lo ainda mais. Não é saber quem Jesus é, Paulo já sabia, mas era ter um íntimo relacionamento com ele. Entregar-se a Jesus de corpo e de alma, como ele diz nos versículos anteriores, Cristo meu Senhor. E como ele diz no verso 12, aquele por quem eu fui conquistado. Paulo queria se entregar àquele que o conquistou, que conquistou o seu coração, que lhe deu vida. E esse conhecimento que implica em relacionamento, em amor e em entrega, em compromisso, implicava em se identificar com Cristo em tudo, inclusive no sofrimento e na morte. Por isso que o versículo 10 fala, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conhecer Cristo, se relacionar com Cristo, é participar também dos seus sofrimentos, da sua morte e da sua ressurreição. Paulo fala, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11, fala que nós que vivemos, nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E morrer aqui é morrer a cada dia para nós mesmos. Morrer para o pecado. Morrer aqui tem a ver com morrer para a velha vida, para o nosso egoísmo, para a nossa vanglória, para a glória humana, para vivermos para Cristo, para a sua glória, para vivermos, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Paulo, ele passa do amor próprio ao amor a Cristo. E Paulo nos diz que isto ele faz pelo poder da ressurreição de Cristo. E ele chama esse poder da ressurreição de Cristo de dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite, um poder que emana da ressurreição de Jesus. É também o poder que nos ajuda na nossa vida de santificação, de entrega a Cristo, a esse
poder que nos dá vida, poder que nos leva a morrermos todo dia para nós mesmos. O que é isso, irmãos? Santificação. Por isso que Paulo dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é santificação, entrega de corpo e alma àquele que nos salvou. Mas Paulo fala da comunhão dos seus sofrimentos, versículo 10. Participar dos sofrimentos de Cristo. Nós queremos ter as bênçãos de Cristo, mas existe uma bênção que poucos querem ter, que é a bênção de participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo fala algo interessante sobre isso lá em Romanos 8, 17 e 18. Paulo diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja, sofrer e ser glorificado com Cristo. E ele fala no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nosso querido pastor Walter Mello falou sobre este texto hoje de manhã. Paulo diz que nós, quando amamos a Cristo e nos relacionamos com Cristo, nos comprometemos com Cristo também no que diz respeito aos seus sofrimentos. E Paulo fala aqui em Romanos que o sofrimento presente e a glória do futuro não são coisas excludentes, mas são duas faces de uma mesma moeda. Querido irmão, querida irmã, toda a vida cristã é um ato de nos identificarmos com Cristo, inclusive nos seus sofrimentos. Paulo sofria, e Paulo sofreu por amor a Cristo. Paulo escreveu essa carta de Filipenses da prisão, em algemas. Paulo diz que quem quer viver de forma piedosa vai sofrer. Ele fala isso para Timóteo. O crente é perseguido e o crente sofre porque ele é crente, porque ele ama Jesus. Jesus disse isso lá em João capítulo 15, que o mundo nos odeia porque nós somos de Cristo. E quanto mais nós amarmos a Cristo, mais o mundo vai nos odiar. Paulo, ele via nesse sofrimento motivo de se alegrar, porque isso mostrava que ele estava em Cristo, que ele era de Cristo. Jesus disse isso no Sermão do Monte, alegrai-vos, regozijai-vos, quando por minha causa vocês forem perseguidos, vocês sofrerem. Um teólogo da época de Reforma, que foi um seguidor de Melanchthon. Melanchthon foi um homem que trabalhou junto com Martinho Lutero, George Major. Ele diz assim, pois quem sofre com Cristo será com ele ressuscitado em glória. Ah, queridos, identificar-se com Cristo em sua morte e ressurreição é experimentar a alegria da santificação, é experimentar a esperança da ressurreição e da glorificação. Por isso, Paulo nos fala sobre essa terceira alegria, que é a alegria da ressurreição e da glorificação. Vimos a alegria da justificação, vimos a alegria da santificação e vamos ver agora a alegria da glorificação. A alegria da ressurreição e da glorificação. Verso 10 ele fala, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Não existe ressurreição sem a morte. Nós conhecemos Cristo e nos identificamos com Cristo quando nos identificamos também com a sua morte e ressurreição. Paulo ele tem aqui aquilo que ele falou também aos Romanos no capítulo 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Cristo nós viveremos. Observem que a ressurreição de Cristo é justamente a garantia da nossa vida, tanto no presente quanto no futuro. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte foi vencida, que nós seremos ressuscitados, que o poder de Cristo na sua ressurreição, conquistando a morte, nos dará também um corpo ressuscitado, glorificado, igual ao de Cristo. Ah, queridos, e Paulo fala que quando nós não temos essa esperança da ressurreição, da glorificação, nós nos tornamos pessoas completamente tristes e infelizes, privados de uma verdadeira alegria. Quando ele fala sobre a nossa ressurreição, em 1 Coríntios 15, 19,
Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais infelizes, miseráveis, dignos de lástima de todos os homens. Não ter essa perspectiva, essa esperança de vida eterna, da ressurreição e da glorificação, é estarmos privados de uma verdadeira alegria. Por isso, Paulo termina essa nossa meditação desta noite, no verso 11. E no versículo 11 ele fala para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando ele fala para de algum modo, Paulo não está indicando aqui dúvida. Paulo não sabia se ele ia morrer porque ele iria ser sentenciado ou porque Jesus iria voltar naquele momento ou naqueles dias, mas Paulo sabia que ele ia ressuscitar, que ele ia ser glorificado. Paulo sabia que um dia os seus sofrimentos iriam acabar. Os livros sapienciais e de sabedoria das Escrituras Sagradas nos mostram isso, que ainda que o justo sofra, esse sofrimento ele é passageiro, porque a sua alegria é eterna. Enquanto que talvez a alegria dos ímpios, dos homens maus, elas possam ser vivenciadas nesse tempo, mas vai ser uma alegria passageira, mas um sofrimento eterno, como nos diz o Salmo 37. Paulo nos fala que esses sofrimentos do presente não tinham como se comparar com a glória futura. E eu e você neste mundo, principalmente neste mundo de pandemia que nós estamos vivenciando nos nossos dias, nós estamos gemendo. E Paulo fala sobre esses gemidos em Romanos capítulo 8. Mas gememos pelo quê e por quê? Gememos porque ainda habitamos neste corpo de carne, neste corpo de pecado, neste corpo que ainda espera a sua salvação completa, a sua glorificação, a sua ressurreição. São justamente esses nossos débeis corpos que nos fazem gemer, a nossa natureza caída. Mas Paulo, assim como Cristo, ele sofreu e sofreu muito, mas ele sabia que esse sofrimento estava intimamente relacionado com as boas novas do Evangelho, porque as boas novas do Evangelho nos falam que aqueles que sofrem com Cristo e por Cristo vão alcançar a ressurreição dentre os mortos, assim como Jesus. Portanto, aqui Paulo nos fala da alegria da nossa glorificação. Irmãos, temos a alegria porque fomos salvos, justificados, independente do que nós somos. Porque se dependesse de nós, jamais seríamos salvos e jamais teríamos alcançado a justiça de Deus. Paulo nos fala da alegria da santificação. Você já experimentou a alegria da santificação, da entrega completa à pessoa de Cristo? A retidão de coração traz alegria à nossa alma. Tem muita gente, muito crente triste por causa do pecado, por causa da falta da santificação. A Bíblia nos mostra que um coração puro, um coração santificado, alegra o rosto, aformoseia a alma, dá-nos alegria de espírito. E Paulo nos fala que tudo isso que Deus fez não vai terminar aqui agora com esta pandemia, com os sofrimentos do tempo presente, mas seremos glorificados, seremos glorificados. E eu quero terminar com alguns pensamentos do C.S. Lewis, autor que gosto muito, meu colega Marco Antônio, eu acho que ele até gosta mais do que eu, mas C.S. Lewis, em seus livros, ele fala que, de forma poética, ele tinha um poder de manipular as palavras de forma impressionante. Lewis nos diz que a alegria, essa alegria da ressurreição, essa alegria da glorificação que nós vamos experimentar, é a saudade de algum paraíso perdido. Sentimento este que em si mesmo é uma espécie de paraíso. Nós fomos feitos para o paraíso e a nossa alegria só será completa quando estivermos de volta ao paraíso. Por isso que C.S. Lewis fala assim: se fomos criados para o céu, o desejo de ocuparmos o lugar que nos compete estará já em nós, mas desligado ainda do seu verdadeiro objeto. Por isso que eu gosto de falar que o crente é um ser nostálgico, né?
É um ser que vive na saudade de uma terra cujos seus pés nunca pisaram nela. Como a gente tem saudade do céu e a gente nunca esteve lá. É o que C.S. Lewis nos diz, obviamente com palavras muito mais bonitas que eu acabei de citar para os irmãos. Mas C.S. Lewis nos diz que esta bênção da vida eterna, do paraíso, que um dia vai ser completamente restaurado, C.S. Lewis nos diz, são apenas o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Mas um dia chegaremos lá. É o que nos diz Paulo aqui aos Filipenses. Quero deixar, concluindo a nossa mensagem nesta noite. Querido irmão, querida irmã, talvez muitos nunca choraram tanto como têm chorado agora nestes nossos tempos. Nós estamos vivendo num mundo que eu nunca imaginava que eu iria viver. Nós estamos vivendo hoje em um mundo de muito sofrimento, de muita dor, onde estamos presenciando a morte de milhares de vidas todos os dias. Pessoas que não estão podendo nem mesmo sepultar os seus mortos, velar os seus mortos. Um tempo de muito sofrimento, um tempo de muitas mortes. Mas esse texto, a doutrina da justificação pela fé, da santificação da nossa vida, de entrega total a Cristo, da ressurreição do nosso corpo e da nossa glorificação, nos faz lembrar que, e nunca nos esqueçamos disso, nos faz lembrar, querida igreja, que a última palavra da história não é a dor, não é o sofrimento, não é a morte, mas é a alegria, a vida, a volta ao Éden, como nos diz Apocalipse 22. Louvado e glorificado seja Deus por isso. O famoso poeta, crítico literário, o americano T.S. Eliot, de forma linda ele escreveu: e o fim da nossa viagem será chegar ao lugar de onde um dia partimos e conhecê-lo então pela primeira vez. Conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição e conformar-se com ele na sua morte é estar a caminho da glória através da ressurreição. Paulo não tinha dúvida disto, do seu destino, nenhuma dúvida. Ele sabia que ele iria ser glorificado. O meu futuro, o seu futuro, o futuro de um crente em Cristo Jesus, ele é certo. A nossa salvação é certa. A nossa ressurreição é certa. A nossa esperança da glória é certa. Pois Cristo ressuscitou, nós fomos justificados. Nós podemos, pois, ter a certeza de que um dia eu e você vamos vivenciar a alegria da glorificação. E naquele dia já não haverá lágrimas, já não haverá mortes, já não haverá pandemia. Só haverá sorrisos, louvores e a bênção, a alegria suprema de estarmos na presença de Jesus. Deus te abençoe com estas alegrias. A alegria da justificação, da santificação e da glorificação. Essas são as alegrias da nossa salvação. O maior orgulho de Paulo, conhecer a Cristo. O objetivo e o sentido da vida de Paulo, Cristo. Seu maior deleite, Cristo. Que assim seja conosco e seja contigo, meu irmão, minha irmã.